Se você é um trader iniciante e está pensando em desistir, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje que é normal você sentir como se não fizesse parte desse mundo do mercado financeiro, se tratando especificamente do day trade aqui. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é André, sou só mais um trader por aí. E hoje, pessoal, bora trocar uma ideia aqui. Eu acho que muito importante para quem está começando no mercado financeiro ou para quem está buscando informações para começar no mercado financeiro. Eu vou trazer hoje para vocês um conteúdo bem legal. Eu acho que vai ajudar aqueles que estão aí na fase inicial do mercado, que é entender um pouco da timeline do trader iniciante, entender um pouco da curvatura de aprendizado que a gente tem nesse primeiro momento e como é difícil a gente começar no mercado financeiro. Porém, se a gente se mantém persistente até o final, a gente consegue colher bons frutos, mas não é fácil, como muitos vendem por aí, o negócio não é simples, é mais difícil do que parece, mas não é impossível. Então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente acompanhar aqui alguns desenhos, alguns diagramas que eu fiz para a gente entender um pouquinho de como que isso funciona, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, vou deixar bem pequena a minha cara aqui. Beleza, pessoal? Bora lá então. Olha só, eu fiz um desenho aqui, uma estrutura para a gente entender um pouquinho de como que funciona as primeiras etapas. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. As primeiras etapas do trader iniciante, do cara que está começando no mercado financeiro. E aqui eu estou falando especificamente para o day trade, né? Mas seja lá o que você estiver começando, geralmente essa curva de aprendizado ela funciona da mesma maneira, tá? Se você está começando um novo emprego, se você está começando um novo curso na faculdade, alguma coisa desse tipo, está aprendendo alguma coisa nova, essa curva ela tem que ser muito similar, porque o sentimento, as coisas que acontecem são muito parecidas, né? Então a gente só está mudando aqui o ramo e trazendo para o mercado financeiro para a gente aplicar isso e ver como que funciona, beleza? Eu vou pegar aqui um marcador para a gente ir trocando uma ideia legal e entender como é que funciona. Então, basicamente, o cara que começa no day trade, ele começa aqui pelo start, né? Então, o cara aqui, ele descobre o mercado, né? Ele tem aquela euforia inicial que a gente chama. Então, o cara descobre o mercado através de um vídeo que ele viu no YouTube, um cara postando lá que ganhou, sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais numa operação. E o cara fica animadaço, fala, poxa, eu quero isso pra mim, né? Às vezes o cara rala pra ganhar um salário mínimo por mês ali e ele fica pensando, pô, eu quero isso pra mim, como é que eu faço pra fazer parte disso também, né? E aí o cara vai lá e já cria a primeira coisa na mente dele, que é achar que vai ganhar dinheiro rápido, né? E o cara pensa que o mercado financeiro, especificamente ali o day trade, né? Você fazendo o day trade, você vai ganhar dinheiro rápido, vai ficar rico muito rápido e a sua vida vai vai se resolver da noite pro dia. Aí o cara vai lá, abre uma conta numa corretora, sem qualquer plano, sem qualquer conhecimento, até dá uma pesquisada ali, melhores corretoras, porque hoje você consegue pesquisar essas coisas de forma bem simples e fácil, né? Então você até faz uma pesquisa inicial lá, pô, melhores corretoras e tal, e aí vai lá, abre uma conta numa corretora, coloca o dinheiro. Eu nem vou entrar na questão de quanto dinheiro tem na conta da corretora, tá? Não vou me ater nisso porque não é o foco do vídeo, mas vai lá, coloca seu dinheiro na conta da corretora e começa ali a sua jornada dentro do mercado financeiro. Nesse momento, pessoal, na curva de aprendizado a gente tá aqui, ó, nesse start aqui de baixo, ó. Então, o cara entra nessa euforia inicial com uma crescente enorme de expectativa, cheio de esperança, de projeto, de sonho. Então ele entra aqui, ó, nessa crescente pensando que vai ficar rico, que vai ganhar muito dinheiro, ou que vai conseguir aí tirar talvez, né, um salário dos sonhos aí. Sim, é possível isso, mas isso não acontece no primeiro momento, é muito difícil que aconteça e não acontece da noite pro dia. Geralmente, pessoal, as pessoas postam ali, né, suas operações ganhando muito dinheiro, mas essas pessoas já têm muitos anos de mercado e tem um saldo na conta da corretora muito grande. Então o cara opera
com lotes pesados, né? Bastante lotes, bastante contratos. E isso faz a diferença. E aí quando o iniciante vê isso, assiste isso, ele pensa que vai ser assim se ele operar um mini contrato, por exemplo. E na verdade não é. Então aí nessa primeira parte a gente tá, né, o trader iniciante ele tá nessa crescente, né, ele tá crescendo, pô, euforia, vou ficar rico, vou pagar minhas contas, vou mudar minha vida, mudar a vida da minha família. Esse pensamento é isso que você precisa ter mesmo, é essas metas que você precisa buscar. Mas não é dessa forma que você precisa começar a buscar essas metas, tá? E aí vamos andar aqui na linha do tempo, depois a gente aprofunda mais sobre isso, para ver o que acontece quando vai passando o tempo, tá? Então o cara entrou para o mercado financeiro e aí começa a fazer as primeiras operações dele. Tá aqui, ó. Começa a fazer as primeiras operações dele, ó, dentro do mercado financeiro. Aí ele começa a fazer trades sem estratégia nenhuma. Vai lá, não tem um setup, ele não tem gatilho de entrada, ele tem pouca experiência de gráfico, ainda não sabe muito bem algumas coisas do price action ou de fluxo de mercado. Para quem opera B3 isso é muito importante. Então o cara fica a ver navios ali, né? Dependendo muito do feeling dele, né? E aí usa a conta real também, né? Já coloca o dinheiro na conta da corretora, começa a operar na conta real sem operar no simulador antes, então já começa ali, né? Perdendo o seu dinheiro, né? E dependendo se o capital for pequeno, corre o risco de quebrar a conta já no primeiro dia ou muito rápido, né? Nas primeiras semanas. E aí ele fica naquele efeito que a gente chama de efeito cassino sorte, né? E aí o que acontece? O cara fica à mercê da sorte nas entradas. Ele dá uma entrada, ele não sabe por que ele entrou e não sabe por que ele estopou, não sabe por que ele ganhou. Ele fica nesse efeito, é um efeito que a gente chama de cassino, efeito sorte, né? Se o cara pegasse uma moeda, fizesse um cara ou coroa e jogasse para cima, talvez seria melhor do que ele operar dessa forma. E aí é nesse momento, tá, que o cara começa a fazer isso aqui na curva, ó. Olha aqui embaixo aqui, ó. Ó, na curva aqui, ó. O cara tava aqui, né? Deixa eu tirar um pouquinho a minha tela aqui para vocês enxergarem melhor. Então o cara fez toda essa crescente aqui, ó. Subiu aqui, né? Beleza. Aí achou que ia ficar rico. Opa, começou o choque de realidade, começou a dar uma caída aqui. Então ele começa a entender que é mais difícil do que mostram na internet o negócio. Não é simplesmente você entrar no mercado financeiro, colocar o dinheiro na conta da corretora e sacar quanto você quer. O mercado financeiro, né, ele não é caixa eletrônico. Então, o cara começa a tomar um choque de realidade e entender que o negócio é mais difícil do que parece, tá? E aí, o que acontece? Ele começa a ter as primeiras perdas dele. Tá aqui, ó. Começa a perder o dinheiro do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é um excelente professor, mas ele ensina da forma mais difícil. Ele faz você perder o seu dinheiro. Então, você começa a perder o seu capital e talvez esse capital seja pouco, e aí você começa a ficar desesperado, e aí você começa a culpar a corretora. Pô, essa corretora que eu peguei não é boa, eu vou mudar de corretora. Aí começa a culpar o mercado. Não, isso aqui o mercado, ele fica fazendo golpe. Eu entro, ele vai lá, pega meu stop e depois vai aonde eu achei que ele iria. Então ele está sendo manipulado e não sei o que. As ferramentas que eu utilizo não são boas, não sei o que. Você começa a terceirizar a culpa, que na verdade ela é sua, um pouco sua, tá? Um pouco da influência que você pegou de fora, de externo, eu falo, né, por exemplo, de outros conteúdos. Então você começa a terceirizar a culpa, que a maioria é sua, e começa a colocar em outras coisas para tentar amenizar a dor da perda, né? Então, eu gravei um vídeo um tempo atrás falando sobre isso, né? Que toda vez que você perde no mercado financeiro, dói muito mais do que quando você tem o prazer de ganhar. Então vamos supor assim, se você ganha no mercado, você fica feliz, você fica, pô, legal, tô feliz, ganhei. Quando você perde, você fica muito, muito, muito triste. Ou seja, a dor da perda é 3, 4, 5 vezes pior pro cérebro do que quando você ganha no mercado financeiro. E isso vai te gerando traumas do mercado. E aí você começa a sentir ansiedade, a sentir frustração, a pensar que isso não é pra você. Pô, eu vou desistir desse negócio, não é igual falar, isso tudo é um golpe, não sei o quê.
E aí você vem aqui e começa a cair mais na curva de aprendizado, né? Vou perder tudo, isso aqui não é pra mim, vou sair desse trem, não sei o quê. E acha que esse negócio não é pra você. E aí aquela euforia toda que você começou foi embora. Ou seja, os planos, dos sonhos que você tinha de ganhar dinheiro, de mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, foi embora. Porque você começou de forma errada. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, de forma bem simples, sem muita enrolação, é que a curva de aprendizado, pessoal, ela tá aí para todo mundo passa por isso. Não importa se o trader que você assiste lá, que tem 20 anos de mercado e hoje ganha muito dinheiro, ou o cara que você assiste que tem 1 ano de mercado ou 3 dias de mercado, a curva é a mesma para todos, tá? Todo mundo passa pelo processo. O processo ele tá aí para ser vivido. Então não adianta, não é um caminho reto, tá? É difícil mesmo. E não, hoje o cara que tá ganhando muito dinheiro, um dia ele perdeu muito dinheiro também. Esse é o processo que acontece, é natural isso. Então a curva ela começa assim, ó. Ela começa com a euforia muito grande aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, tá vendo? Começa com a euforia muito grande, você achando que vai mudar sua vida, vai ganhar dinheiro e tal, e vai. E aí você chega aqui nesse topo e começa a se deparar com a realidade do mercado, começa a ver que não era aquilo muito, a facilidade que muitos falam por aí, e vem decaindo, vai perdendo seu capital, vai perdendo. Aí você começa a entrar num ponto que você fala, pô, isso não é pra mim, ou talvez você já até quebrou 1, 2, 5 contas e tem que ficar colocando capital toda hora, e aí você chega aqui e fala, pô, vou desistir desse trem, pô, isso não é pra mim, isso é pros caras que estão lá na internet, pros caras que operam lá pelas corretoras, enfim, não sei. Você pensa que não é pra você, mas na verdade não, pessoal. Você precisa entender que esse processo acontece com todos. O que diferencia o trader vencedor, e eu nem tô falando de vencedor na questão de lucratividade, mas o que diferencia o trader vencedor do trader que sai do mercado e ainda sai culpando todo mundo é a persistência, é se manter no mercado. Então o que acontece, pessoal? Até agora a gente entendeu que a curva de aprendizado ela acontece para tudo, para todas as áreas, seja você aprendendo um curso novo, você aprendendo um trabalho novo, ou mercado financeiro, ou qualquer coisa que você faça, existe essa curva de aprendizado. O que você tem que entender é que você precisa começar do jeito certo e fazer as coisas do jeito certo para tentar facilitar o quanto mais a sua jornada nessa curva. Então, o que acontece? Eu coloquei um mini quadradinho aqui do lado, ó, com algumas coisas que eu acho importante, tá? E depois até eu posso fazer um vídeo mais completo sobre isso, sobre o que você precisa para começar de forma mais consistente essa curva de aprendizado, tá? E eu anotei aqui 3 coisas para comentar com vocês, que você precisa, nesse primeiro momento, você que é iniciante, está buscando começar no mercado, você precisa estudar muito. Deixa eu colocar de outra cor que o vermelho fica... Você precisa estudar, buscar conteúdo, tá? E pode até ser vídeos no YouTube de traders operando, mas busque traders que já tenham uma experiência, ou, por exemplo, a corretora que você confiou colocar o seu capital, muitas vezes ela tem sala ao vivo para você operar. Acompanhe a sala ao vivo, mas não para copiar a operação do cara que está lá. Acompanhe a sala ao vivo para entender a leitura de mercado dele, para entender os gráficos, para entender os indicadores que ele utiliza, como que ele faz a leitura de fluxo, para você entender, não só ficar lá esperando o cara, comprei, compra também, e não sabe por que entrou, não sabe por... Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você entender o que você está fazendo. Então acompanhe esses caras, pegue os traders que você mais gosta, acompanhe eles, veja como eles operam, comece a estruturar a sua jornada dentro do mercado. Não estruture baseado em outras pessoas, estruture baseado em você. Você precisa estudar você, entender como que você opera, entender como que você age dentro do mercado, seus sentimentos, as suas emoções. Estruture tudo isso. Faça seu setup, crie seu setup, seus gatilhos de entrada, seus gatilhos de saída. Entenda qual é o tamanho do seu capital e o quanto você pode tomar stop e o quanto você busca de meta. Tudo isso é estrutura, pessoal. Você precisa entender que para você sobreviver no mercado, você precisa de muita estrutura, boa estrutura. Você precisa gestão de risco, você precisa gestão emocional, você precisa entender
e como eu comentei ali do estudo, né, os gráficos, padrão de candle, fluxo de mercado, e aí você se mantém persistente. Por quê? Porque por mais que você passe por um dia ou uma semana ou até um mês ruim dentro do mercado financeiro, se você seguir o seu plano que você definiu à risca, no final das contas, você sai como vencedor. Porque esse plano, uma hora, você vai ajustando ele, ele vai começar a encaixar. Você vai começar a encontrar o caminho. E é aí que a persistência entra em jogo. Porque daí o seu cenário vai começar a mudar. E isso, pessoal, não é da noite para o dia que acontece. Eu coloquei aqui, ó, entre 1 a 3 meses, porque esse dado é um dado que me veio referente ao tempo de vida do trader iniciante dentro do mercado. E pasme, ele é muito curto, olha só, entre 1 a 3 meses dura o tempo de vida de um trader iniciante dentro do mercado. E se você parar para pensar, é uma média, né? Então é curtíssimo esse tempo. Por quê? Porque as pessoas tendem a começar sem estrutura, muito pela influência que vem na internet hoje, né? Que falam que é fácil e não é. Então a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo para passar por isso aqui, ó, pela curva de aprendizado. Cada um tem o seu tempo. Então, para mim, pode ser que durou 1 ano. Para você, talvez vai durar 3 anos, ou talvez vai durar 6 meses. Para outras pessoas, talvez durou 2 dias. Para outras, durou 3 anos, 5 anos. Então, cada um tem o seu tempo de aprendizado dentro da curva. E aí, o que acontece, pessoal? Se você se mantém persistente, daqui para frente, olha só o que acontece. Daqui para frente, pessoal, pode ver que a flecha já até começa a meio que virar para cima aqui, ó. Porque daí aqui para frente é o seguinte, você vai começar a buscar estabilidade, ó. E essa curvatura aqui, ela vai começando a buscar estabilidade, você vai persistindo. E uma hora ela vai fazer isso aqui, ó, vai subir. Ela vai começar a ir para cima. Por quê? Porque é o processo natural. Se você estrutura um bom plano, tem um bom setup, um bom gerenciamento de risco, uma boa plataforma para operar, para fazer sua gestão, você vai alcançar seus resultados. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo é: não desista dos seus objetivos. Se mantenha firme, busque boa estrutura, estude muito e a sua persistência ela vai se manter. E seja persistente até que você veja os seus resultados começarem a mudar dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro ele não é fácil. Eu vou trazer minha tela de volta para a gente encerrar aqui, para a gente não enrolar muito. E aí eu trago outros vídeos. Eu vou trazer mais, acho que uns 2 vídeos da curva aqui, mostrando depois o que acontece daqui para frente, mas vai ficar para o próximo vídeo para não ficar muito extenso. Mas não desista nesse primeiro momento. Busque a sua estrutura, busque Deixa eu só apertar aqui, pessoal. Aí. Busque estrutura, busque as suas boas ferramentas para você operar. Busque controlar o seu emocional, entender como você é dentro do mercado, porque se você se conhece de um jeito, a partir do momento que você entra no mercado financeiro, você vai começar a agir de outro jeito, porque está mexendo diretamente com o seu capital. Então, vá para o simulador primeiro, passe um tempo no simulador, entenda como que o mercado funciona. E aí sim, quando você estiver se sentindo mais confiante, comece a operar um mini contrato. Não vá querer já começar a operar 5, 10, 20, 50 contratos. Opere um mini contrato. Vai lá, comece com uma meta mais tranquila, mais razoável, que você consiga alcançar essa meta, para que você já comece a criar mais confiança em você. Vai testando setups, testa um setup, registra ele. Aí começa a testar outro setup para outra situação. Então você vai evoluindo desse jeito no mercado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, comenta aqui qual parte da curva que você está e como está sendo a sua jornada no mercado financeiro. Vai ser legal trocar essa ideia com vocês. Deixa o like aqui no vídeo. Se você tem um amigo que é trader iniciante ou está querendo começar no mercado financeiro, manda esse vídeo para ele, que eu acho que vai ajudar muito e eu tenho certeza que vai fazer a diferença nesse começo, nessa trajetória dele dentro do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Deixo aqui o meu forte abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!